Olá, mais um vídeo. Agora apresentar alguns exercícios da seção 3.6, ok? Do nosso livro texto, tá? Exercícios sobre derivação logarítmica e derivada da função logarítmica, ok? Tentando ajudar vocês aí nos estudos de vocês, tranquilos? Então, um primeiro exercício que eu gostaria de fazer, o exercício número 2, já de cara, tá? Bom, antes disso, vamos só relembrar uma coisa, né? A derivada com relação a x do log de x é 1 sobre x, né? Agora, se esse cara aqui, isso que a gente viu na seção, né? Se esse cara aqui, em vez do x, for uma função geral de x, vamos colocar aqui uma função mais geral de x, por exemplo, u, porém a derivada é com relação a x, né? Então, o u depende de x. Então, regra da cadeia, exatamente 1 sobre u vezes u'. Por isso que a gente sempre apresenta dessa forma, né? E, claro, se a gente tiver uma base qualquer, né? Esse A aqui é positivo e não pode ser 1, tá? Então, se a gente tiver uma base qualquer aí, então, se você pegar o log de x da base A e derivar com relação a x, quanto dá? Isso dá exatamente 1 sobre logaritmo natural da base vezes o x. Perfeito? Da mesma forma, se em vez de x aqui eu tiver uma função de x, então eu vou ter exatamente 1 sobre u, logaritmo natural da base, vezes u'. Tá? A essência do ponto de vista de regra é isso. Tá? Então, exercício 2, ele pede para você derivar isso aqui. X ln de x menos x. Derivada. Tem uma diferença, né? Então, vou derivar esse, vou subtrair da derivada desse. A derivada desse é 1, né? E a derivada disso aqui tem uma regra do produto. Então, isso é exatamente a derivada do x, que é 1, multiplicado por ln de x, mais o x, vezes a derivada do logaritmo natural de x, que é 1 sobre x, menos a derivada do x, que é 1. Ou seja, eu tenho ln de x, esse cara com esse cancela, né? Porque é 1 menos 1. Então, exatamente o log de x. De acordo? Então, se f de x for x ln de x menos x, a derivada é o próprio log de x. Perfeito? Exercício simples, né? Próximo exercício é o exercício 4, tá? Da mesma seção, claro. O exercício 4, f de x igual logaritmo natural do seno ao quadrado de x, ok? Sempre ter cuidado com algumas coisas, né? O que a gente está fazendo aqui, né? O log, ele só faz sentido se o argumento for um número real positivo. Obviamente que seno ao quadrado de x é sempre não negativo, né? Então, no caso, é positivo, mas tem pontos x para os quais isso aqui dá zero, tá? Então, essa função aqui, ela não está definida aonde o seno é zero, ok? Interessante ver o gráfico da função. Onde? No GeoGebra, vai lá no GeoGebra e vê o gráfico, só para visualizar mais ou menos como que se comporta essa função, tá? Do ponto de vista de derivada, vamos tentar fazer de dois jeitos aqui, tá? Como que a gente faz? Esse cara aqui a gente esconde, tá? Vou fazer isso, vou pegar uma outra cor aqui, regra da cadeia, sempre usada, né? Então, quanto que é a derivada do logaritmo de u, né? Com relação a u seria u' sobre u, com relação a u seria 1 sobre u, mas como é com relação a x, é exatamente u' sobre u, ok? Então, vai ficar exatamente u', então, seno ao quadrado de x' dividido por seno ao quadrado de x. E agora, a derivada de seno ao quadrado de x, o seno de x se esconde, então tem um novo u, né, ao quadrado, como é a derivada? 2 seno de x elevado a 1 vezes a derivada do seno, que é o cosseno. E aqui, seno ao quadrado de x. Se quiser, dá para cancelar um seno de x por um seno de x, né? Então fica 2 cosseno de x dividido por seno de x. Tá? Se alguém preferir,
bobagem, né? Isso eu posso reescrever como a cotangente de x. Perfeito? É isso aí. Agora, uma outra solução, f de x é quanto? Observa que esse 2 aqui eu posso primeiro usar a propriedade do log, né? Esse 2 cai. Então fica 2 logaritmo natural de seno de x, tá? Só que agora vem um probleminha aqui. Tem muita gente que faz isso. Esse cara cai, né? Então esse cara desce. Só que quando você faz isso aqui, você vai ter que ter um módulo. Por que vai ter que ter um módulo? Porque quando o seno de x é negativo, ele ao quadrado, faz sentido se calcular o log de um... Aonde o seno for negativo, ele ao quadrado é positivo. Então faz sentido o log. Se você simplesmente colocasse o 2 aqui e esquecesse o módulo, você está restringindo o domínio da função, tá? Mas é só um comentário aqui, tá? Por mais que a gente aprenda essas coisas, né? Quanto que é o log de x quadrado? Bom, primeira coisa, se você olhar essa função faz sentido para todo x diferente de zero. Por mais que o x seja negativo, para x negativo, esse cara aqui é positivo, então faz sentido calcular o log. Então veja, essa função aqui está definida para todo x diferente de zero. Se você simplesmente escrever isso, porque você aprendeu em algum lugar, né, que o 2 cai, né? O 2 expande, então ele vem aqui. ln de x, o que você acabou de fazer? Esse x agora aqui só pode ser positivo, tá? Então, na verdade, o que você tem que fazer é o seguinte. Se o x aqui for positivo, isso é verdade. Agora, se o x for negativo, o que vai ter que aparecer aqui? O módulo dele. Concorda? Que daí faria todo sentido. Agora, o x aqui é só diferente de zero. Então, isso é um cuidado para se ter, às vezes, quando está usando algumas propriedades de algumas funções, tá? Mas beleza. Feito isso, quanto que é o f' de x? É 2 vezes. A gente viu no vídeo da seção de derivada de função logarítmica que se você derivar com relação a x o logaritmo de u, isso é exatamente u' sobre u. Mas se você colocar o módulo aqui, a identidade se preserva. Aonde o u é negativo, vale exatamente isso também, tá? Então aqui eu tenho exatamente seno de x' sobre seno de x. Isso é 2 vezes cosseno de x, porque a derivada do seno de x é o cosseno de x, né? Dividido por seno de x. Então, observa a mesma coisa, tá? São os detalhes que às vezes quando você está derivando uma função, às vezes primeiro trabalhar com ela, se for possível, torna a derivada mais fácil, né? Perfeito? Agora um outro exercício que eu estou fazendo aqui, exercício 8. Eu tenho f de x igual log na base 5 de x é ax. Log na base 5, ok, não vai mudar nada, né? Mas o fato aqui é que você tem um produto, né? Então, log, você pode primeiro escrever isso como log de x na base 5 mais log de a na x na base 5. Ou, se preferir, log de x na base 5 mais esse cara, ele pode cair, né? Então, x log de e na base 5. Lembrando que isso aqui é uma constante, ok? Isso é uma constante. Tá? Bom, do ponto de vista de derivada, vamos fazer a primeira conta aqui. Olhando exatamente essa expressão aqui. Então, eu tenho log na base 5 de u. Então, como que é a derivada? U' dividido por u vezes, nunca esquecer, o log da base. Ok? Perdão. Aqui é u', né? Então, regra do produto. Derivada do x é 1 vezes e na x. Então, fica e na x aqui. Mais x vezes a derivada de e na x, que é o próprio e na x. Dividido por logaritmo de 5. Logaritmo de 5 é um número, vezes x é ax. Ok? Se preferir, né? Esse cara eu posso cancelar com esse e com esse. Então, o que eu tenho? 1 mais x dividido por
ln de 5 vezes x. Perfeito? Agora, uma segunda conta, olhar isso aqui. Né? Ou seja, em vez de derivar um produto, eu vou derivar uma soma aqui, né? Uma soma. Quanto que é derivada de log de x na base 5? Exatamente 1 sobre ln de 5 vezes x. Mais, quanto que é a derivada de x vezes uma constante? É a constante. Log de e na base 5. Ok? É isso aí. Bom, daí alguém poderia perguntar, esse número e esse número são idênticos? Né? A resposta é sim. Porque aqui, o que você poderia fazer? Vamos lá. Pelo menos para ver isso, tá? Aqui, o que você poderia fazer? Eu vou pegar o 1 e vou dividir por isso. Então, 1 dividido por ln, vamos lá. 1 dividido por ln de 5 vezes x. Então, você já pode observar que isso já apareceu aqui. E sobra agora esse cara dividido por isso. Só que daí o x cancela. Então, exatamente mais 1 sobre o logaritmo natural de 5. Tá? Você diz, mas será que esse cara e esse cara são iguais? São iguais, né? Log de e na base 5, usando mudança de base, né? Propriedade de log. Mudança de base, isso é exatamente o log de e dividido pelo log de 5. Só que o log de e na base é 1. Ok? É isso aí. Tá? Mudança de base é uma coisa bem importante, né? Importante em que sentido? Vocês têm na calculadora de vocês lá, né? Muitas vezes na calculadora você precisa calcular log de alguma coisa e você tem lá a teclinha log. Só essa você tem. E de repente você precisa lá o log de, sei lá, de 7 na base 10. Então, é simplesmente o ln de 7 dividido pelo ln de 10. Ok? Então você pode usar sua calculadora para fazer qualquer log de qualquer número real positivo em qualquer base positiva diferente de 1. Ok? É isso aí. Próximo exercício que eu queria discutir com vocês é o exercício 32, tá? E o exercício 32, ele é simples, tá? Mas envolve a derivação de função log, né? Então, f de x é o logaritmo de 1 mais e a 2x. O que o exercício quer? Ele quer saber quanto que é a derivada dessa função no ponto zero. Perfeito? Uma observação aqui, que exponencial e elevado a 2x é sempre um número positivo. Quando se soma com 1, esse cara aqui vai ser sempre maior que 1. Como o log está definido para coisas positivas, então o domínio de definição da f, nesse caso, são todos reais. Ou seja, para qualquer x, você faz 2x, exponencial dele, positivo, soma 1 vai ser maior que 1, e isso faz todo sentido. Tá? E, claro, cuidar aqui que você tem log de uma soma. Log de uma soma não dá para fazer nada. Não dá para escrever como soma dos logs, isso é muito errado. Okay? Log de um produto é a soma dos logs, aí sim. Tá? Então, nesse caso, f' de x, né? Eu tenho esse cara aqui como sendo u. Então, na verdade, é 1 mais e a 2x, linha sobre 1 mais e a 2x. Então, derivada aqui do numerador, derivada do 1 é 0. E a derivada de e na u é e na u vezes o linha. Então, e na u, então, é a 2x vezes 2x linha, que é 2, dividido por 1 mais e a 2x. O exercício pede a derivada no ponto zero, então é só uma continha, né? Derivada no ponto zero, aqui eu tenho 2 vezes 0, exponencial de 0 é 1, vezes 2 dá 2. Embaixo, denominador, 2 vezes 0 é 0, exponencial de 0 é 1, 1 mais 1, 2. Ou seja, dá 1. O exercício é simples, é só uma aplicação de fórmulas de derivação aí. Ok? E agora fazer mais 2 ou 3 exercícios com derivação logarítmica, tá? Perfeito? Um dos exercícios é esse daqui.
é o exercício 39. Tá? Suponha que você tem f de x como sendo 2x mais 1 à quinta vezes x à quarta menos 3 à sexta. Como que eu vou derivar isso aí? Se você não usar a derivação logarítmica, você deriva direto, né? Então tem um produto. Então primeiro deriva esse cara e multiplica por isso, e depois deriva isso e multiplica por isso. Então vamos lá. Derivada desse cara aqui, o 5 desce, né? Então 5, 2x mais 1 a 4 vezes a derivada de x mais 1, que é 2. Agora multiplico por x à quarta menos 3 à sexta. Certo? Mais, né? Agora, a primeira função, 2x mais 1 à quinta, vezes a derivada disso aqui. Então, o 6 desce, esse cara vai à quinta, vezes a derivada desse cara. Então, o 6 desce, x à quarta menos 3 à quinta, vezes a derivada de x à 4 menos 3, que é 4x ao cubo. Ou seja, em essência, a derivada direta é isso. Tá? O que o autor está querendo é que você use derivação logarítmica, ou seja, em vez de derivar f, a ideia é derivar o log da f. Tá? E eu iria mais longe ainda. A ideia seria derivar o log do módulo da f. Por quê? Porque isso daqui, ó, é sempre positivo ou zero, de acordo? Isso daqui pode ser negativo, né? Quando isso for negativo, a quinta vai ser negativo. Então, se você aplica o log dos dois lados, que é essa estratégia de derivação logarítmica, quando for negativo, você estaria jogando fora a conta, né? Ou seja, quando isso aqui for negativo, eu sei calcular a derivada, está aqui. Só que se você aplica o log dos dois lados e deriva, no final das contas vai se acertar, né? Mas o correto na conta é você dizer isso aqui, ó, tá? Dizer que a f é isso, implica que o módulo da f é exatamente o módulo disso aqui, ok? Então, o módulo dessa conta. Perfeito? Se quiser, a gente pode até fazer a continha aí, tá? Então, bom, só que esses módulos aí vão dar problema, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos derivar diretamente, tá? A ideia de derivação logarítmica aí é o seguinte, o que o autor está querendo vender. Tá? Quando eu puder usar a derivação logarítmica, eu vou estar usando. Tá? Senão eu vou ter aí a função módulo e isso vai me incomodar bastante. Tá? Então vamos lá. Eu calculei a derivada desse jeito. Agora vamos calcular desse outro jeito aqui. Ó. Perdão. Eu tenho que f de x é igual a 2x mais 1 à quinta vezes x à quarta menos 3 à sexta. De acordo? Então, se isso for verdade, o logaritmo de f de x é igual ao logaritmo de 2x mais 1 à quinta, vamos colocar assim, vezes x à quarta menos 1 à sexta. Agora eu vou me apropriar das propriedades de log. Então, vamos lá. Quanto que é essa conta aqui? Essa conta aqui. Log de um produto, eu vou ter soma. E agora esse expoente aqui vai cair. Então, vai ficar como? 5 ln de 2x mais 1 mais 6 ln de x à quarta menos 3. Perfeito? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o logaritmo de f de x é exatamente isso mais isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar os dois lados com relação a x. Então, a derivada com relação a x disso daqui é a derivada com relação a x disso daqui, que é a derivada com relação a x disso daqui. Perfeito? Agora, essa derivada aqui, quanto é? Derivada do logaritmo de f de x com relação a x é exatamente f' de x dividido por f de x. E aqui que está a sacada, né? A derivada está ali. E a f a gente conhece. Ok? Isso vai ser igual a quanto? Agora vamos ver. A derivada disso mais a derivada disso. Então aqui eu tenho 5 vezes a derivada do ln de u é o linha sobre u. Então aqui vai ficar 2 dividido por 2x mais 1. Esse 2 veio da onde? Esse 2 aqui, derivada desse cara aqui.
mais 6 vezes, novamente, aqui, u' sobre u, que é exatamente 4x ao cubo, né? 4x ao cubo dividido por x à quarta menos 3. Perfeito? Agora, o que eu faço? Eu tiro esse cara daqui e passo multiplicando. E aí eu tenho a expressão da derivada. É exatamente a função f original multiplicado por isso aqui. A função f original está aqui. O que eu estou querendo dizer aí? Se você pegar e substituir f aqui, multiplicar por isso, você vai ter isso aqui. Ou o contrário. Você pode aqui colocar em evidência esse termo aqui. O que vai sobrar? Exatamente isso aqui. Tá? No início eu enrolei um pouquinho para falar, é que muitas vezes quando a gente usa a derivação logarítmica, a gente tem que ter cuidado, porque nos pontos x para os quais isso daqui é negativo, eu não poderia estar usando log, ok? Então isso é uma técnica, mas ela você tem que ter cuidado quando usa ela, ok? Essa é a ideia, tá? Essa estratégia ela só vale quando esses caras aqui forem positivos. Tá? Se eles fossem negativos, eu vou ter que fazer um ajuste aí com a função módulo. De acordo? Do ponto de vista técnico, eu acho que a mensagem fica bem esclarecida, né? Então, vamos agora fazer o último. Acho que eu vou fazer o último exercício, que é esse daqui, ó. É o exercício 45, só para ilustrar como que funciona, né? Ou seja, esse é o típico protótipo que você tem uma função elevada a outra. Suponha que eu tenho uma função f que para cada x associa x elevado a seno de x, tá? Aqui eu já vou restringir o x como sendo positivo, ok? Porque quando a gente fala em função exponencial, a gente nunca gosta da base negativa. Lembrem que a base da função exponencial é positiva e não pode ser 1, por razões óbvias, né? Então, se o x for negativo, definir essa função aqui no campo real não é possível. No campo complexo até ok. É ok, tá certo? Então, a gente está supondo aí que o x é positivo. E se você pegar uma potência, qualquer que seja, de um x positivo, isso faz todo sentido. Perfeito? O seno de x aí é seno de x, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, não tem problema nenhum. Tá? O nosso objetivo aqui é calcular a derivada. Perfeito? Deixa eu só apagar aqui. O nosso objetivo é calcular a derivada. Quanto é essa derivada? Ok? Lembrando que essa função não é nem função potência, porque esse cara aqui não é constante, e nem função exponencial, porque esse cara não é constante. Tá? Mas a gente já definiu no vídeo da sessão uma estratégia para derivar esse tipo de função. E a estratégia é não derivar a função, mas sim o log dela. Tá? Então, uma das estratégias é essa daqui, ó. Em vez de trabalhar com f de x, eu vou aplicar o log aqui. Certo? Então, eu aplico o log dos dois lados. Qual é a vantagem? Esse cara cai. Perfeito? Aqui eu tenho seno de x vezes ln de x. E como eu já estou restringido o x como positivo, isso aqui não tem problema nenhum, né? Log de x faz sentido. Então, observa, qual é a graça de aplicar a função log aí, da derivação logarítmica? É que esse expoente aqui vai cair. Perfeito? Agora eu vou derivar, não a função, né? Por isso derivação logarítmica, né? O log dela. Quanto que é a derivada do log dela. Então, se isso é igual a isso, né? Isso aqui vai ser verdade também. Perfeito? Então, a gente chega aqui a derivada com relação a x do log de f de x, aqui, é exatamente isso aqui. Agora, quanto que é a derivada do logaritmo de u? É u' sobre u. Então, aqui eu tenho f' de x sobre f de x. E aqui eu simplesmente derivo. Eu sei derivar isso. Tá? E se quiser fazer, inclusive, vamos lá. Essa derivada é quanto? Derivada do seno de x vezes o ln de x. Então, deriva o seno, que é o cosseno, multiplica por ln, mais pega o seno e multiplica pela derivada do logaritmo de x, que é 1 sobre x. Certo? Então, a pergunta é, quem é o f'? É exatamente isso, vezes a função original f. Essa função original f aqui, quanto que é a função original f? Só fazer um balão aqui. É x seno de x. Ok?
Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Eu acho que é bem melhor. É a mesma estratégia de derivação logarítmica, tá? Eu vou colocar com outra canetinha aqui. A f de x é dada por x elevado a seno de x. Eu gosto muito de fazer isso. Exponencial do logaritmo de x elevado a seno de x. Porque exponencial e log são inversos uma da outra. Na verdade, se vocês olharem aqui, eu estou aplicando log na função aqui também. Tá? Mas é só forma de escrever. Tá? Então, esse aqui eu consigo escrever como exponencial, o seno de x cai, né? Vezes ln de x. Perfeito? E eu sei derivar e na u, né? Eu sei derivar e na u. É na u vezes o linha. Então, você vai lá e diz que a derivada de f' de x é igual a e na u. Então, e na u vezes u'. Ok? Mas observe, quem é e na u? Esse cara é a minha própria função f. X elevado a seno de x, né? Então, vamos lá. Isso é igual a x elevado a seno de x, que é essa minha f, multiplicado pela derivada desse cara aqui. Só que a derivada desse cara aqui é exatamente isso aqui, ó, que a gente já tinha feito. Então, o que a gente concluiu nessa conta aqui? Que a derivada da f é exatamente essa derivada vezes a f. É o que a gente tem aqui. A derivada da f é exatamente a f vezes essa derivada. Tá? Se quiser, a gente pode escrever de novo aqui. Vezes derivada do seno e cosseno mais seno de x vezes a derivada da ln de x, que é 1 sobre x. Ok? É isso aí. Tá? Só para exemplificar, eu ia fazer um exercício só ainda, eu vou fazer 2. Tá? Então, só para a gente ver como que as coisas funcionam. Vamos pegar aqui f de x, é o exercício 50, tá? Igual a ln de x elevado a cosseno de x, tá? Que cuidar, né? Vai lá no GeoGebra, GeoGebra é importante aí. Vai lá no GeoGebra e veja o gráfico. Aonde essa função está definida? Certamente quando o log for negativo, ou seja, no intervalo de 0 até 1, essa função não vai ter imagens, ok? Muito provavelmente. Ok? Porque isso aqui eu quero que seja positivo. De acordo? Mas enfim, vai lá no GeoGebra e faz isso. Agora, do ponto de vista de derivada, o que a gente faz? Primeiro, a gente reescreve isso como exponencial do logaritmo de... Vamos lá. Fica esquisitinho, né? Mas é isso mesmo. Do ln de x, tudo isso elevado a cosseno de x. Tá certo? Agora isso é exponencial. Esse cosseno aqui agora ele sai. Então fica como? Exponencial do cosseno de x vezes o ln do ln de x. Logo, a derivada vai ser quem? Então tem a derivada de e na u. A derivada de e na u é o próprio e na u. Só que o e na u é a minha função original, é a minha função f. Então, ln de x elevado a cosseno de x vezes o'. Cosseno de x, ln do ln de x, perdão, linha. Ou seja, eu tenho ln de x elevado a cosseno de x vezes derivada do cosseno menos seno de x, que multiplica ln do ln de x. Acho que todo mundo está percebendo que eu estou usando aí o produto, né? Mais cosseno de x. Como que é a derivada de ln de alguém? ln de u é o linha sobre u, né? Então aqui fica ln de x linha sobre ln de x. Fechou. E quanto é a derivada do ln de x? 1 sobre x. Tá? A menos de reescrever isso, a derivada está aí. Ou seja, eu tenho uma função que não é tão usual, mas pegar um número e levar o outro é bem usual em matemática. Só que tanto a base quanto o expoente estão variando com x. E a variação é bem conhecida. Log é conhecido, cosseno de x também é conhecido. Tá? Sugestão, então, vai lá no GeoGebra e vê o gráfico dessa função. Nesse sentido, o GeoGebra é muito bacana, né? Ele faz a continha para você, né? Quem gosta muito de fazer gráficos de funções na mão, né? Vai tirando isso da cabeça. Você tem que entender um pouquinho as funções. O gráfico quem faz é a máquina, ok? Não vamos competir com a máquina, tá?
Beleza. Até o próximo.